Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo técnico. Desta vez nós vamos falar sobre VMware, tá? VMware vSphere 6.0, mais especificamente sobre o assunto switch distribuído, né? Ou Distributed Switch em inglês, tá? Um assunto até bacana, né? Um assunto legal de se tratar, de se trabalhar. Já me veio alguns pedidos, né, de videoaula sobre esse assunto, né? Videoaula na prática, né? Pessoas que perguntam, né? Perguntaram, Ivanildo, como é que eu faço para configurar um switch distribuído, né? Eu nunca configurei um switch distribuído. Como é que eu faço isso? O switch padrão a gente já trabalha diariamente nos clientes, tanto de pequeno porte como médio e grande porte, então é fácil criar um switch padrão. Até porque quando você instala um SXI, por exemplo, do zero, quando você instala o VMware SXI num host, até o SXI Free, né? Quando você instala ele do zero, ele já instala, ok, cria o data store automaticamente e já cria um switch virtual padrão, que é o switch, né, o vSwitch 0, no qual tem dois port groups, que é o port group de gerência, Manage Network, e tem um outro port group que é o VM Network, né, que é o port group que permite que as máquinas virtuais tenham acesso à rede, né, tenham acesso à rede externa, né, à rede local, por exemplo. Tá? Então isso é padrão. Instalou o VMware, ele já vai configurando esse vSwitch 0 automaticamente. Se você quiser adicionar outros vSwitches e outros port groups, aí você vai adicionando, né, de acordo com o número de interfaces físicas que você tem no seu servidor. Então a galera já vem perguntando, né, sobre como fazer essa configuração porque não tiveram oportunidade, e essa oportunidade ela às vezes digamos assim, às vezes ela é impedida, né, justamente pelo fato do cara não ter acesso a essa versão, né? A versão, no caso do VMware, que tem o vSphere, aliás, que tem o Distribute Switch, né? Essa funcionalidade do Distribute Switch, tá? Lógico, você pode baixar um trial e fazer. Por exemplo, quando você baixa um trial da versão Enterprise Plus, que é a versão que suporta o Distribute Switch, você pode, né, você entra no site da VMware, você cadastra lá, cria um login, baixa o Enterprise Plus, um trial de 30 dias, tá? No caso o vCenter, né? Você instala, sobe esse vCenter, seja ele para Windows ou o vCenter Virtual Appliance, e aí faz todas as configurações, né? Aí se você pegar uns tutoriais na internet e cria as máquinas virtuais e tal, cria o Distribute Switch, está pronto, testou, ok. Mas depois de 30 dias aquilo ali vai morrer, né? Aquele trial vai expirar, e depois que expirar, depois que passar os 30 dias, no caso, você quando tentar entrar no portal da VMware para baixar de novo ou fazer alguma. Na verdade, o próprio vCenter são 60 dias, né? Tanto o vCenter como o SXI são 60 dias. Depois de 60 dias ele vai expirar. Aí você teria que desinstalar e reinstalar novamente, né? Para começar a contar de novo, né? Se você perder esses arquivos, né? Perder o vCenter, o SXI e tal, e quiser baixar de novo, depois de 30 dias, quando você entrar lá no portal, você vai tentar baixar, a VMware não vai liberar, vai dizer que você não tem mais acesso porque o seu período de experiência já passou, tá? Então tem esses detalhes, tem o fato do cara trabalhar na empresa pequena, empresa média, e aí tem o switch, aliás, tem um VMware Standard ou um Essential Plus, e aí não tem a oportunidade de criar o Distribute Switch, né? Mas vamos aprender a fazer isso na nossa aula de hoje, tá? Primeiro passo, temos que saber qual é a edição, né? Qual é a edição que suporta, né? Qual é a versão que suporta, na verdade. Não é nem edição, é a versão que suporta perdão, desculpa, é edição mesmo, né? Edição porque são os tipos de VMware e versão, que é a versão, no caso hoje é a 6.0. Na verdade já tem a 6.5, foi lançada recentemente, está cheio de novidades. E vou fazer uns vídeos sobre essa versão 6.5 mais na frente para vocês, tá? Bom, então aqui vamos ver qual é a edição que suporta essa funcionalidade, né, do switch padrão, perdão, do switch distribuído, que seria, no caso, aqui nós vemos algumas questões de algumas configurações suportadas pelas versões Essentials, né, e Essentials Plus, questão de suporte de CPU, de vCPU, agente por vCenter, Update Manager, enfim, vMotion e assim vai, né? Que são as configurações, né? O que é possível fazer e o que não é, né? Com a versão Essentials e Essentials Plus. Mas o que a gente quer justamente são as versões que estão lá embaixo. Que aí nós temos aqui, ó, vSphere 6.0
né, Editions, né, as edições do V6. Nós temos a Standard, Enterprise e Enterprise Plus. Somente a Enterprise Plus suporta o suíte distribuído. Vou mostrar aqui para vocês onde está. Está aqui, Distribute Suite. Somente a Enterprise Plus suporta o Distribute Suite, tá? Então, para você ter acesso a essa tecnologia, trabalhar com essa tecnologia, você tem que ter acesso a essa versão do VMware, tá? Do Enterprise Plus, que aí seria o SXI, que é o mesmo para todos, né? Tanto Essentials, Standard, Enterprise Plus é o mesmo SXI, é o mesmo Hypervisor. O que diferencia é a licença. É o serial key que você lança lá dentro do vCenter para o Hypervisor, e aí esse serial ele habilita, se for Standard, ele habilita X funções, se for Essentials, habilita X funções, se for Enterprise Plus, habilita todas as funções. Então é a licença quem diz isso, tá? Mas o Hypervisor em si, o sistema operacional é um só. Mesma coisa, aliás, mesma coisa não. Já o vCenter ele tem a versão, né? O vCenter tem a versão Essentials, tem a versão Standard, que também serve para o Enterprise. E aí quando você joga o serial key, aí ele vai, né, habilitar lá naquele vCenter, se for um serial key de Standard, ele vai habilitar as funções, né, o que o vCenter suporta, né, na versão Standard, tá? Se o serial for do Enterprise Plus, então ele vai habilitar tudo, né? Então vai suportar DPM, vai suportar Distribute Suite, vai suportar as configurações, né? Distribute Suite, DRS, o HA, né? O Distribute Suite com as funções de Network I/O Control, né? Que é uma funcionalidade do próprio Distribute Suite, esse Network I/O Control, entre outras coisinhas, tá? Então, o primeiro passo é saber qual é a edição que suporta o suíte distribuído, e nós estamos vendo aqui que é a versão Enterprise Plus, ok? Mas o que é um suíte distribuído, né? Quais são as vantagens de distribuído, o que é que eu ganho com isso, enfim, por que eu devo implementar um suíte distribuído? Bom, primeiro eu vou fazer aqui uma comparação. Esse aqui é um suíte padrão, tá? O chamado Standard Suite, onde eu tenho, por exemplo, dois hosts, tá? VC Standard Suite aqui eu tenho dois hosts, host 1 e host 2, tá? Cada host com duas placas de rede, por exemplo, ok? E depois dessas duas placas de rede aqui, aliás, essas duas placas de rede são conectadas à rede física, e aqui eu tenho os port groups dentro desses Distribute Suite, tá? Eu tenho os port groups, que no caso eu tenho aqui A, B, C, D e E, ok? E aqui, claro, são as máquinas virtuais. Máquina virtual 1, 2, e aqui tem outra máquina virtual que tem duas placas de rede, né? Cada máquina virtual suporta até 10 placas de rede, tá? E aqui eu tenho outras máquinas virtuais também, né? Duas máquinas, cada uma com uma placa. Beleza. No suíte padrão, eu sou obrigado a fazer o seguinte: se eu trabalhar com HA, né? De repente eu tenho o vCenter, né? O vCenter com a versão Standard, né? Eu uso o VMware VC Standard, né? Eu estou usando o serial do Standard no meu Hypervisor, o serial do Standard também, que é o segundo serial, na verdade, também da versão Standard no meu vCenter. Ok, aí eu habilito o HA, e eu quero justamente essa alta disponibilidade, né? Porque se um host cair, o outro host assume as máquinas virtuais. Só que como é que é o processo de o outro host assumir as máquinas virtuais, né, do host que caiu? É uma migração, tá? O HA dispara o vMotion, e o vMotion pega as máquinas virtuais que estão naquele host, né, que parou de funcionar, e migra essas máquinas virtuais para um outro host, tá? Para o host que ficou online. Só que você pode ter problemas nessa migração, ela pode não acontecer, ou mesmo se você clicar com o botão direito em cima da máquina virtual, na opção Migrate, invocar o vMotion manualmente e tentar fazer a migração, e ela pode não acontecer. Por qual razão? Por exemplo, eu tenho um suíte padrão aqui e tenho um suíte padrão no outro host, tá? Cada um com seu suíte padrão. Beleza, vamos dizer que aqui é o vSuite 0 e aqui também é o vSuite 0. Só que essa máquina virtual, por exemplo, ela tá, ok? Essa máquina virtual, por exemplo, ela está nesse port group A, tá? Digamos que esse port group A seja uma VLAN, por exemplo, a VLAN do RH, por exemplo. Você tem umas VLANs, né? Segmentada sua rede aí, no caso de VLANs, e aí você tem um servidor do RH que ele está nessa VLAN do RH, ok? Só que essa VLAN do RH, esse port group chamado VLAN do RH, ele não existe nesse outro host. Então, quando eu clico com o botão direito na máquina virtual, tá? E opto pela opção Migrate,
na hora que eu vou tentar fazer a migração, o VMware vai dar a seguinte resposta. Ele vai dizer assim, que você não consegue migrar aquela máquina virtual da origem para o destino, porque o port group RH que existe na origem não existe no destino, tá? Então você é obrigado a fazer o quê? Vai lá nas configurações network do host, lá pelo vCenter, e aí você adiciona uma nova rede, né, um novo port group do tipo virtual machine, e chama ele de RH, né, VLAN RH do mesmo jeito e tal, ok, configurou igual como está nesse outro host, tá? Igual como está aqui nesse outro host. Aí você vai tentar migrar de novo e dá certo. Por quê? Porque ele sai da VLAN RH, chega aqui, ele acha, opa, tem outra VLAN RH aqui, então vou migrar, ok? Então isso é de certa forma impactante quando eu tenho, por exemplo, 10, 20 hosts, por exemplo, tá? Se eu tenho 20 hosts usando o VMware VC Standard, e se eu tiver, por exemplo, 20 VLANs, eu tenho que criar, e lógico, e se essas 20 VLANs forem usadas por máquinas virtuais nos meus hosts, então eu tenho que criar essas 20 VLANs em todos os meus hosts. Se eu tenho aí, por exemplo, 10 hosts no meu cluster, eu tenho que criar 20 VLANs no host 1, 20 VLANs no host 2, no host 3, e assim vai até o host 10. As VLANs com os mesmos nomes e, claro, com as mesmas IDs de VLANs. Ok? Trabalhinho, né? Você vai conseguir fazer. Você termina, você consegue deixar funcionando. Mas dá um trabalhinho legal. Então, com o Distributed Switch, esse problema já não existe, tá? Uma das vantagens do Distributed Switch não é só isso, ele também suporta Traffic Shape de entrada e saída. No caso do Standard Switch é só Traffic Shape de saída, tá? Que é o Traffic Shape, né, no sentido out. Já no caso do Distributed Switch, ele suporta Traffic Shape no sentido out e no sentido in, né, que é de entrada, e tem Network I/O Control, tem Route Check de MTU, de VLAN, que é para verificar a saúde, né, do status, no caso das VLANs, do MTU e entre outras coisinhas, tá? Mas no caso do switch distribuído, que é esse outro cara aqui, ó, eu já não tenho essa preocupação com os port groups, tá? Eu já não tenho essa preocupação eu tenho que criar os mesmos port groups em todas eu tenho que criar os mesmos port groups, né? No caso, em todos os switches padrão, no caso, perdão, em todos os switches padrão não. Eu tenho que criar todos os mesmos port groups em cada switch padrão de cada host, tá? Se eu tenho, por exemplo, o vSwitch 0 em 10 hosts, eu tenho que criar nesse vSwitch 0 de todos os 10 hosts todos os port groups com as VLANs, para que aí o meu migrate funcione, para que o meu HA funcione, porque na hora que o VMware precisar migrar uma máquina virtual de um host para outro, eu não tenho problemas de migração, porque um port group que tinha na origem não tem no destino. Então no Distributed Switch eu não tenho esse problema. Repare que eu tenho duas interfaces de rede aqui nesse host e tenho duas interfaces de rede nesse host. As duas interfaces estão conectadas, né, em forma de uplink. Se a gente fala de uplink no VMware, é justamente a interface física. Estão conectadas no switch distribuído, que é um switch virtual, ok? E nesse switch distribuído eu tenho todos os port groups, ó. Que aí seria, no caso, aquele exemplo das VLANs, né? VLAN do RH, VLAN da administração, VLAN da contabilidade, VLAN da TI, assim vai, certo? Você tem sua rede segmentada em VLANs e aí você tem máquinas virtuais que participam dessas VLANs. Então, quando as máquinas elas migram de um host para outro, você pode ter 10 hosts, 20 hosts ou mais. Se todos estiverem dentro do switch distribuído, se todos estiverem entregando uma placa de rede, ou duas ou três placas de rede, que seria essa fase aqui, essa parte aqui, tá? Se todos os hosts estão entregando uma, duas ou três placas de rede ao switch distribuído, eles já enxergam automaticamente os mesmos port groups. Então, quando você entra no vCenter, por exemplo, no switch distribuído e cria um port group novo, chamado port group, digamos, de tecnologia, vamos dar um exemplo, né? Departamento de tecnologia. Então, quando você cria essa VLAN, esse port group com essa VLAN, através do vCenter, ao criar esse port group no Distributed Switch, né, no switch distribuído, em português, ele é criado nesse switch e é visto por todos os hosts. Todos os hosts enxergam automaticamente esse port group. Então você vai clicar com o botão direito em cima de uma máquina virtual, migrate de um host para outro e vai funcionar. A migração vai funcionar automaticamente, porque eles, né, esses port groups, ó, tá,
fazem parte de um mesmo switch que, por sua vez, é acessível por todos os hosts, ok? Não é cada host com seu switch padrão, e sim todos os hosts com o seu switch distribuído. Mas Ivanildo, isso é com seu switch distribuído? Não, com um único switch distribuído, né? Todos os hosts enxergando esse mesmo switch virtual distribuído. Mas Ivanildo, esse switch distribuído pode ser configurado na instalação? Não, a gente configura ele depois, né? Através do vCenter que a gente configura o switch distribuído, tá? Que aí, claro, eu vou explicar para vocês aqui na prática. Que pelo que eu estou vendo, eu vou ter que fazer um outro vídeo, porque esse vídeo aqui já está ficando comprido. Então, vamos tratar esse vídeo aqui como o vídeo da explicação, né? A introdução do switch distribuído, ok? E aí vem o segundo vídeo, que vai ser a parte prática. E aqui na documentação do VSphere 5.5, que também serve, tá? Eu vou fazer no 6.0 aqui para vocês, mas essa documentação do 5.5 serve tranquilamente para explicar. Então ele dá aqui, ó, a arquitetura do switch distribuído, tá? 3 UP-links, que seria no caso as interfaces interfaces físicas do host, né? Dos hosts, tá? Nós temos aqui o switch distribuído, que é a camada virtual, ó, tá? E as máquinas virtuais todas conectadas no switch distribuído. Reparem que eu tenho aqui, por exemplo, um port group vmkernel de gerência, outro port group do tipo vmkernel de vmotion, tá? Esse de gerência é justamente o port group onde os hosts né, ficam acessíveis, né? Ao vCenter, ao vSphere Client, né? Sua máquina, por exemplo, quando você está no seu notebook, que você entra no vSphere Client, que é esse camarada aqui, ó, tá? Quando você entra no vSphere Client e coloca o endereço IP, por exemplo, do servidor, num ambiente, por exemplo, simples, você tem só um VMware SXI, por exemplo, com 5 máquinas virtuais, por exemplo, tá? Então, quando você entra nesse camarada aqui no vSphere Client, que coloca o IP do servidor, o usuário é a senha, que normalmente o usuário de um SXI é o root, né? Você pode criar outros usuários. Então, quando você coloca aqui, por exemplo, o root e a senha, tá? Esse IP aqui, que é o IP do host, para que você vai acessar, né? O qual você vai acessar, esse IP normalmente ele fica aqui, ó, na gerência, tá? Na interface de gerência. Por isso que ela é uma interface do tipo vmkernel, é um port group do tipo vmkernel, tá? E aí você pode criar outros port groups do tipo vmotion, do tipo vSphere Replication, tá? Você pode criar um outro port group também para fazer a conexão com o storage SCSI, tá? Entre outras funcionalidades, tá? O fault tolerance, se você tiver fault tolerance, né, quiser habilitar o FT, que é o cluster ativo do VMware. Então, todos esses precisam de interface vmkernel. Precisam de interface vmkernel porque o port group, né, na verdade, o port group, tá? O port group do tipo vmkernel é o único que aceita colocar IP. Então, um port group do tipo virtual mesh, você não coloca IP nele, você só cria para poder um port group do tipo virtual mesh, você só cria para que as máquinas virtuais tenham acesso à rede através dela, tá? E o port group do tipo vmkernel você atribui IP porque normalmente é para uma gerência, é para uma comunicação entre vários servidores VMware, para replicação, para vmotion, para HA, entre outras funcionalidades, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, um host SXI, né, host 1 e host 2, ó, todos, tá, com os port groups, ó, produção, ambiente de teste, vmotion, gerência, tá? Aí esse cara aqui também tem, ó, produção, né, teste, vmotion, né, gerência, ok? E aqui eu tenho aqui os uplinks, né, e as interfaces físicas, né? Esse host entregando 3 interfaces físicas, esse eu também entregando 3 interfaces físicas ao switch distribuído. E aqui eu tenho o physical switch, né? Ou seja, o switch físico, tá? Então essa é a arquitetura do switch distribuído, né? Um switch grande, virtual, que é visto por todos os hosts que fazem parte do data center, tá? Vocês podem estar olhando essa documentação aqui para ajudar a entender melhor, ok? Bom, próximo vídeo, tá? Vai ser no caso o switch distribuído 2, né? Enfim, vou editar aqui ainda, vou subir lá no YouTube. Próximo vídeo vai ser a continuação, só que aí já vai ser a prática, beleza? Vejo vocês no próximo. Um abraço.